Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as equações do segundo grau ou equações quadráticas, como também conhecidas. Esse tema faz parte de quase todo o conteúdo que aparece, seja nos exames de admissão ao ensino técnico profissional, ao ensino superior, assim como ao exame da 10ª ou 12ª classe do ensino geral. Disse uma equação do segundo grau, toda aquela equação que tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós encontramos como este formato, como este estilo que representa as equações do segundo grau. As equações de segundo grau, para serem consideradas como equações de segundo grau, obedecem a algumas regras ou tem algumas condições que nós encontramos. São elas: A, B e C devem pertencer ao conjunto dos números reais, o que quer dizer que a parte do A é a parte da constante, ou vulgarmente conhecido como a parte do coeficiente, parte B também, parte C também. Então, a parte do A, a parte do B, a parte do C devem pertencer ao conjunto dos números reais. Agora, quer dizer que pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, pode ser um número irracional, e tudo isso formando o que? O conjunto dos números reais. Ok, a segunda condição é esta aqui que marquei com um ponto. Nós temos que A deve ser diferente de zero. Primeiro voltemos. As equações do segundo grau, elas são chamadas de equações de segundo grau por causa do maior expoente que existe, onde que existe na variável ou na parte literal. Então, logo, por causa disso, são chamadas de equações de segundo grau por causa do expoente 2. Então, o A deve ser diferente de zero, porque se o A for igual a zero, praticamente vai absorver, porque consideramos como elemento absorvente na multiplicação. Por isso que o A deve ser diferente de zero. Ok, temos aqui um exemplo que representa, uma equação do segundo grau. Então, temos aqui o primeiro termo, onde nós temos o primeiro termo, temos aqui o segundo termo, e temos aqui também o terceiro termo. Cada termo deve aparecer com o seu sinal. Então, temos aqui os três termos representativos das equações quadráticas. Ok, agora temos também classificação das equações quadráticas. Existem, dentro das equações quadráticas, nós encontramos as equações quadráticas completas e também as equações quadráticas incompletas. As equações quadráticas completas são aquelas que aparecem com os seus três termos representativos. Isto é, temos ax ao quadrado, que é o primeiro, mais bx, que é o segundo, mais c, que é o terceiro. Não é simplesmente dizer que devem aparecer com os seus três termos, simplesmente não. Porque existe aquilo que nós chamamos também de equações paramétricas. Podem aparecer com a presença, por exemplo, de a parte do A, a parte do B e com uma outra incógnita diferente. E chama-se equação paramétrica. É um assunto que nós vamos tratar. Ok, continuando. Deve ter as suas três partes representativas. A parte do A, a parte do B e parte do C. Nunca esqueçam dessa parte, porque senão vão confundir equações quadráticas simples e equações paramétricas. Deve ter parte do A, parte do B e parte do C. Agora, temos também aqui um exemplo representativo que não foge muito disso, apenas são os números que mudam os sinais. E também temos as equações quadráticas incompletas. As equações quadráticas incompletas são aquelas equações que aparecem com a ausência do valor de B ou do valor de C, mas nunca com ausência do valor de A, porque o A é que dá grau à equação, neste caso. Então, temos aqui o primeiro exemplo, onde nós temos a parte do A e depois temos a parte do B, mas com ausência da parte do C. Temos 4x ao quadrado menos 2x, não temos o valor de C igual a zero. E também temos aqui o outro caso, onde nós temos ax ao quadrado menos c, agora já não temos o valor de quê? Não temos o valor de b, só temos o valor de c e o valor de a igual a zero. Então aqui está um exemplo representativo
E por último, com a ausência dos dois, ainda continua sendo uma equação do segundo grau. Simplesmente contém a parte do A. Então, para a resolução destas equações, sejam equações do quadráticas completas ou equações quadráticas incompletas, é usada uma fórmula chamada de fórmula de Bhaskara, ou vulgarmente também conhecida como fórmula resolvente. Então, onde nós temos x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo dividido por 2 vezes o a. Ok, a parte que está dentro da raiz quadrada também pode ser substituída por delta. Por isso que eu voltei a reescrever a fórmula aqui. Menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Há uma grande vantagem quando nós estivermos a resolver as equações, quando eu trazer os exercícios, vou trazer os exercícios, onde ver qual é a vantagem de ter primeiro o delta. É um assunto que vocês devem ficar ligados. Se subscrevam no canal, não esqueçam, para poderem receber e ativem o sininho ali para poder receber sempre as atualizações ou os vídeos que eu vou mandar, porque eles são muito importantes se vocês quiserem aprender acerca desses assuntos. Obrigado. Ok, voltando a falar, quero falar um pouco aqui acerca da resolução. Existe uma vantagem, ou seja, esta fórmula resolvente pode ser usada ou utilizada para a resolução tanto das equações quadráticas completas, assim como das equações quadráticas incompletas. Mas para este caso aqui, torna-se um processo um pouco complicado, ou que nos remete a pensar que nós estamos a errar quando nós estivermos a resolver um exercício no exame, por exemplo. Estamos ali muito pressionados, a ideia é não errar nada. Mas quando aplicamos a equação, a fórmula de Bhaskara para poder achar alguma raiz nas equações quadráticas incompletas, ficamos com receio de estar certos ou estar errados naquilo que estamos a fazer. Então, vamos aqui procurar uma forma simples de poder resolver as equações quadráticas incompletas. Também porque, se vocês prestarem atenção, pegando uma equação quadrática completa, por exemplo, vamos ter aqui todos os coeficientes, né? A, B e C. E é só pegar esta forma, substituir, né? As partes representativas. Mas se, por exemplo, pegamos uma equação quadrática incompleta, o primeiro caso, aqui não temos o valor de C, mas é necessário o valor de C. Como fazer? Vamos ter a pele logo duas incógnitas. Mas não é porque não é possível resolver. É sim possível resolver, né? Mas opta-se muito por não se aplicar a fórmula resolvente quando estiver-se a tratar de equações do segundo grau e que sejam incompletas. Eu vou ensinar no próximo vídeo acerca deste assunto. Fiquem ligados e até mais um dia.